Pensei muito antes de compartilhar esta história, porque ela envolve uma familiar que eu amava muito. Até hoje dói lembrar dela. Sempre que recordo tudo o que aconteceu, sinto uma tristeza profunda pelo vazio que ela deixou em nossa família. Mesmo assim, decidi contar o que aconteceu, pedindo que, por favor, nesta noite, vocês façam uma oração pelas almas do purgatório ou pelas almas esquecidas. Tudo começou em 88, quando uma tia muito querida por toda a família que morava em um pequeno povoado no estado de Minas começou a apresentar dificuldades para falar. De repente, ela passou a balbuciar como um bebê. Pouco tempo depois, as tonturas se tornaram tão intensas que ela já não conseguia mais se levantar da cama. Ela foi levada para São Paulo, cidade onde mora parte da minha família, inclusive eu, para realizar diversos exames médicos. Foi internada em um hospital particular, onde os médicos descobriram um coágulo de sangue alojado em uma região do cérebro impossível de ser operada. Os médicos disseram que não havia motivo para mantê-la internada, pois já não existia nenhum tratamento capaz de ajudá-la. Explicaram que seu corpo iria, aos poucos, perdendo as forças até simplesmente se apagar, e que o melhor seria levá-la para casa, onde poderia esperar seus últimos momentos com mais tranquilidade. Nessa fase, minha tia passava quase o tempo todo dormindo. Quando por alguns instantes recuperava a consciência, dizia que na verdade não estava dormindo. Contava que conseguia ouvir tudo o que acontecia ao seu redor, mas era incapaz de mover o corpo ou abrir os olhos. No dia seguinte, à alta médica, minha tia nunca mais despertou. Ela foi levada de ambulância de volta ao seu povoado, onde parentes e amigos já a aguardavam para visitá-la. Porém, ela jamais recuperou a consciência e faleceu poucos dias depois. Muito antes de adoecer, ela sempre dizia que tinha um medo enorme da morte. Comentava que seu maior pavor era imaginar-se dentro de um caixão, vendo a tampa se fechar e ficando presa na mais completa escuridão para sempre. Ela morreu em setembro de 98. Em meados de outubro daquele mesmo ano, uma de suas irmãs que mora em Londres começou a receber ligações estranhas. Eram chamadas cheias de interferências, mas bem ao fundo, quase imperceptível, era possível ouvir a voz da minha tia perguntando: "Minha filha, vocês não vão vir para o sítio em dezembro?" Logo em seguida, a ligação caía. Essas chamadas aconteciam a qualquer hora do dia. Conforme o mês de dezembro se aproximava, elas ficavam cada vez mais frequentes. Em todas acontecia exatamente a mesma coisa. Muito chiado, muita interferência, e a voz da minha tia fazendo sempre a mesma pergunta. Já completamente angustiada, sua irmã procurou um sacerdote e contou tudo o que estava acontecendo. Depois de ouvi-la, ele disse que minha tia não descansava em paz por causa do enorme medo que tinha da morte. Segundo ele, sua alma ainda não havia encontrado descanso. A melhor coisa a fazer seria visitar seu túmulo e rezar um rosário por ela. Então minha tia entrou em contato com toda a família. Entrou em contato com meu tio, meus primos e também os amigos mais próximos, contando sobre aquelas ligações e sobre o que o sacerdote havia dito. Foi assim que todos nós soubemos da história. Na noite de 24 de dezembro de 98, familiares e amigos se reuniram no cemitério e permaneceram diante do túmulo dela durante toda a noite, rezando para que minha tia não passasse o Natal sozinha. Depois daquela noite, as ligações simplesmente pararam. Ninguém sabe o que realmente acontece depois da morte. Ninguém sabe o que existe além do nosso corpo. Mas tenho certeza de que a morte não é um fim absoluto. Acredito que existam incontáveis almas sem descanso, muitas delas sem ninguém neste mundo para rezar por elas. Por isso deixo aqui o mesmo pedido. Façam uma oração por essas almas. Porque mais cedo ou mais tarde todos nós também precisaremos que alguém faça o mesmo por nós.
Eu era uma daquelas pessoas que nunca imaginavam que um dia teriam algo para contar, mas depois do que vivi, já não sei com quem conversar. Tenho 24 anos e posso dizer que tudo isso começou há algum tempo, quando eu estava quase terminando a faculdade. Porém, foi nestes últimos meses que as coisas realmente pioraram. Conheci uma garota no 7º semestre. O nome dela era Alma. Ela era tranquila, muito séria. Não tinha amigos, era extremamente inteligente e também muito bonita. Mas possuía uma beleza diferente, daquelas que não chamam a atenção logo de início. Depois que começamos a frequentar algumas aulas juntos e passei a vê-la todos os dias, ela despertou cada vez mais o meu interesse. Começamos a sair e eu estava muito feliz. Se alguém me perguntasse naquela época como ela era, eu teria respondido que era a melhor namorada que já tive. No entanto, depois que oficializamos o relacionamento, ela começou a mudar. No início eram apenas pequenos detalhes que eu ainda considerava normais. Sei que aquele comportamento não era certo nem saudável, mas pareciam coisas comuns de uma garota ciumenta e insegura. Ela se irritava quando eu cumprimentava alguma colega da faculdade. Não importava se era alguém com quem eu estava fazendo um trabalho em grupo ou se a pessoa apenas me perguntava alguma coisa sobre uma tarefa. Alma sempre encontrava uma maneira de transformar aquilo em uma discussão. Eu acreditava que fossem apenas ciúmes, nada além disso. Mas com o tempo, ela começou a dar uma importância exagerada àquelas situações e passou a dizer que existiam pessoas querendo nos separar. Ela chegava a me fazer perguntas como: "Você conversou com alguém hoje? Quem mandou mensagem para você? Quem se aproximou de você na lanchonete?" Aquilo me surpreendia porque muitas vezes eram conversas que ela não tinha como conhecer. Mesmo assim, até aquele momento, eu continuava acreditando que tudo não passava de coincidência. As coisas realmente estranhas começaram alguns meses depois. Havia uma garota chamada Melissa, com quem eu havia estudado durante praticamente toda a faculdade. Ela sempre foi aquela pessoa que eu sabia que estaria disponível, independentemente do horário. De repente, Melissa parou de me responder. Pensei que talvez ela tivesse ficado chateada por algum motivo. Eu realmente havia me afastado um pouco das minhas amigas por causa de Alma, então tentei entrar em contato com Melissa de todas as formas possíveis, mas ela não respondeu. Eu quase não a encontrava mais na faculdade porque ela havia mudado os horários das aulas. Cerca de 3 semanas depois de perceber que ela estava me evitando, a encontrei saindo de um laboratório. Perguntei o que havia acontecido. Ela me olhou de uma maneira estranha, como se esperasse nunca mais me encontrar. Falei que já fazia semanas que eu estava tentando falar com ela, mas Melissa respondeu que seria melhor se eu não a procurasse mais. Perguntei por quê, e ela apenas balançou a cabeça. Insisti tanto que ela acabou me dizendo algo que naquele momento me pareceu completamente absurdo. Já faz algum tempo que toda vez que converso com você, coisas acontecem na minha casa. Perguntei a que tipo de coisa ela estava se referindo. Melissa respondeu que preferia não contar e pediu apenas que eu parasse de procurá-la. Depois disso, foi embora. É claro que pensei que ela estivesse inventando uma desculpa. Porém, alguns meses depois, aconteceu exatamente a mesma coisa com outra colega. Depois, com mais uma. Todas as minhas amigas paravam de falar comigo sem nenhuma explicação. Sempre que eu começava a criar amizade com alguma mulher, fosse na faculdade ou durante o estágio, mais cedo ou mais tarde ela desaparecia de uma hora para outra. Quando eu conseguia encontrá-las ou perguntar o que havia acontecido, a resposta era sempre a mesma. Não me procure novamente. Eu não quero problemas. Uma delas chegou a chorar enquanto dizia aquilo. Perguntei a que tipo de problema ela estava se referindo e ela também me contou que depois de me encontrar, coisas aconteciam durante a noite. Coisas envolvendo aquela mulher. Pedi que ela me explicasse. Sinceramente, acho que fui um pouco grosseiro e imprudente, mas estava muito irritado e sentia que somente ela poderia me dar alguma explicação. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se estivesse em dúvida, e então disse: "Por favor, me deixe em paz. Eu não quero vê-la novamente.
Foi tudo o que falou. Ela nunca me disse a quem estava se referindo, nem naquele momento, nem depois. Foi então que comecei a sentir que alguma coisa não estava certa. Minha namorada nunca reclamava especificamente daquelas amigas. Simplesmente, de um dia para o outro, elas deixavam de existir para mim. Até que certo dia, finalmente decidi terminar meu relacionamento com Alma. Apenas disse que não queria mais continuar com ela. Eu esperava que ela chorasse, que me insultasse, que perguntasse o motivo ou tentasse impedir que eu fosse embora. O que jamais imaginei era que ela começaria a rir como se eu tivesse acabado de dizer alguma piada. Então, ela respondeu exatamente isto. Não. Perguntei o que aquilo significava. Você não pode terminar comigo. Respondi que é claro que eu podia. Disse que um relacionamento só funciona quando duas pessoas querem estar nele. Ela voltou a sorrir e falou: mas isso não é você quem decide. Lembro-me perfeitamente dessa frase porque aquela foi a última vez que a vi. Alma se levantou e, antes de ir embora, disse apenas: nós vamos continuar juntos, quer você queira ou não. Tentei acreditar que aquela era apenas uma maneira estranha de aceitar o fim do relacionamento. Bloqueei o número dela, apaguei ela de todas as minhas redes sociais e, por sorte, não precisaria mais encontrá-la na faculdade. Tentei seguir em frente. Foi então que começou a pior parte. Sinto arrepios só de me lembrar. Na primeira noite, acordei às 3 horas da manhã. Não sei porquê, mas simplesmente abri os olhos e senti que havia alguém dentro do meu quarto. Era uma sensação horrível, como se uma pessoa estivesse respirando muito perto de mim. Eu quase conseguia sentir o hálito dela. Acendi o abajur ao lado da cama, mas não havia nada ali. Voltei a dormir e tentei esquecer. Na noite seguinte, aconteceu a mesma coisa. Depois, aconteceu novamente na outra noite. Até que comecei a perceber algo diferente. Parecia haver alguém embaixo da minha cama. Na verdade, não era apenas uma impressão. Eu não conseguia ver ninguém, mas tinha certeza de que havia alguma coisa ali. Era como quando sabemos que existe alguém parado atrás de nós, mesmo antes de virarmos para olhar. Era exatamente assim que eu me sentia. Havia noites em que eu acordava convencido de que aquilo estava embaixo de mim, esperando que eu adormecesse para poder sair. Em outras ocasiões, sentia o colchão afundar levemente, como se alguém muito leve tivesse acabado de se apoiar nele. Várias vezes acendi a luz imediatamente, mas nunca encontrei nada. Comecei a dormir com todas as luzes acesas, porém isso também não adiantou, porque depois começaram os sonhos. Eu sonhava que alguém estava sentado ao lado da minha cabeça. Não conseguia ver o rosto daquela pessoa, apenas escutava a respiração. Quando acordava, ainda sentia como se alguém tivesse acabado de se afastar de mim. Minha mãe começou a perceber que eu estava muito mal. Eu havia perdido peso, estava com olheiras profundas e vivia permanentemente cansado. Certa manhã ela me perguntou se alguém havia feito algum trabalho contra mim. Eu ri. Mesmo depois de tudo o que estava vivendo, minha primeira reação foi rir. Minha mãe, porém, não riu. Ela me pediu que não tratasse aquilo como uma brincadeira, porque não era. Até que 2 semanas atrás, tudo piorou. Naquela noite, acordei sentindo um puxão muito forte no cabelo. Tenho os cabelos bem compridos e alguma coisa os estava puxando com força. Abri os olhos de repente confuso e vi uma senhora muito pequena. Não acredito que ela tivesse mais de 1 metro de altura. Estava encurvada, possuía a pele completamente enrugada e tinha cabelos brancos, muito compridos e finos. Mas o pior era o que ela estava fazendo. Aquela mulher tinha uma mecha do meu cabelo dentro da boca. Ela estava chupando os fios. Mantinha-os presos entre os lábios como se estivesse bebendo alguma coisa que saía deles. Quando abri os olhos, ela ergueu lentamente o rosto. Eu nunca havia visto olhos como aqueles.
Eram completamente opacos, iguais aos olhos de alguém que já estava morto havia muito tempo. Nós dois permanecemos imóveis por apenas um segundo. Então eu gritei. A velha soltou meu cabelo e se jogou de costas no chão com uma velocidade impossível para alguém daquela idade. Em seguida, desapareceu embaixo da cama. Eu saltei do colchão, acendi todas as luzes e arrastei a cama de uma só vez. Mas não havia absolutamente nada ali. Nem sequer existia espaço suficiente para uma pessoa se esconder. Naquele mesmo instante, contei tudo para minha mãe. A única coisa que ela fez foi levar a mão ao peito e fazer o sinal da cruz. Depois, disse que aquela não era a primeira vez que ouvia falar de mulheres como aquela. Ela me fez apenas uma pergunta. Você ainda guarda alguma coisa que pertenceu à sua ex-namorada? Procurei pelo quarto e encontrei um moletom. Alma havia me pedido aquela peça emprestada certa vez por causa do frio e a devolveu algumas semanas depois. Minha mãe pediu que eu tirasse o moletom de dentro de casa. Ela o queimou naquele mesmo momento. Não sei se isso realmente funcionou. As coisas diminuíram um pouco de intensidade, mas continuo acordando quase todas as noites com a sensação de que existe alguém embaixo da minha cama. Às vezes, consigo até escutar uma respiração muito baixa. Nunca mais voltei a ver aquela senhora. Parte de mim, porém, gostaria de saber se ela continua ali, embaixo da cama, mesmo que eu não consiga enxergá-la. Foi por isso que decidi escrever esse relato. Queria saber se alguém já viveu alguma coisa parecida. Alguém sabe o que era aquela senhora e o que ela estava fazendo ao chupar o meu cabelo? E, acima de tudo, como posso afastá-la de mim? O relato a seguir foi contado pelo meu avô materno. Eles moravam em uma pequena comunidade rural chamada Santa Rosana, próxima a Sorocaba, lugar que eu visitava desde os 7 anos durante as férias. A vida em uma comunidade assim é um pouco complicada para quem está acostumado com as comodidades da cidade. A história que vou contar foi aos poucos, se perdendo com o tempo. Talvez porque aqueles que conheceram esse acontecimento já não estejam mais entre nós. Meu avô dizia que quando ele e minha avó se mudaram para aquela comunidade, logo depois de se casarem com 29 e 26 anos, respectivamente, não existia estrada até lá. Havia apenas uma trilha estreita por onde mal conseguiam passar os cavalos. Hoje, com o passar dos anos, já existe uma estrada. Está cheia de buracos, é verdade, mas pelo menos um carro ou uma caminhonete já consegue chegar ao lugar. Naquela época, ir e voltar da cidade mais próxima no mesmo dia era praticamente impossível. As poucas pessoas que precisavam fazer essa viagem preferiam passar a noite na cidade e retornar apenas no dia seguinte, pois todos sabiam que viajar à noite não era recomendado. E não era por medo de assaltos no caminho, mas por causa da bruxa de fogo. Aqueles que tiveram o azar de cruzar com essa criatura a descreviam como uma enorme bola de fogo que atravessava a trilha de um lado para o outro, escondendo-se entre o canavial nas margens do caminho. Era como se estivesse brincando com quem passava, deixando-se ver apenas por alguns instantes. Muitos contavam que aquela bola de fogo, do tamanho de uma roda de carroça, chegava a atingi-los derrubando-os dos cavalos e deixando queimaduras graves ou cortes profundos que muitas vezes colocavam suas vidas em risco. Os anos passaram e os moradores da comunidade acabaram se acostumando com aquela realidade. Também aprenderam algumas maneiras de evitar serem atacados por aquela bruxa. As poucas crianças que viviam ali eram protegidas com extremo cuidado pelos pais, pois existia o medo constante de que a bruxa as levasse. Por isso, todos os dias, sem exceção, às 6 horas da tarde, meninos e meninas já estavam dentro de casa protegidos pelas orações de suas mães.
As gerações foram crescendo e assumindo as responsabilidades da vida no campo, cuidando dos animais, fazendo a ordenha e colhendo as plantações. Meu avô Leopoldo, por exemplo, quando completou 20 anos, herdou dos trabalhadores mais velhos da comunidade a responsabilidade de ir até a cidade buscar mantimentos. Essas viagens quase sempre eram feitas de um dia para o outro, justamente para evitar os perigos do caminho e principalmente para não encontrar aquela coisa durante a noite. E olhem, meu avô não acreditava totalmente nessa história, mas também não a tratava com desprezo. Em uma dessas viagens, conheceu 2 homens que diziam trabalhar para o governo e uma mulher que estava sendo enviada pelas autoridades. Ela seria a professora que a comunidade havia solicitado para ensinar as crianças da região. Meu avô lhes explicou que voltaria para a comunidade na manhã seguinte e que teria o maior prazer em guiá-los até lá. Porém, isso só seria possível no dia seguinte. Os viajantes recusaram a oferta. Disseram que ainda era cedo e que certamente conseguiriam chegar antes do anoitecer, podendo descansar melhor. Mesmo sabendo que eles provavelmente iriam rir dele, meu avô resolveu explicar por que era perigoso viajar para lá no fim da tarde ou à noite. Como era de se esperar, os 3 reagiram com ironia e deboche, dizendo que seguiriam viagem assim mesmo. Na manhã seguinte, bem cedo, meu avô deixou a cidade pensando no que poderia ter acontecido com aqueles viajantes na noite anterior. Durante todo o trajeto, imaginava que certamente devia ter parecido um tolo ou um covarde por contar aquela história da bruxa de fogo para pessoas instruídas que jamais acreditariam em superstições de interior. Conforme se aproximava da comunidade, percebeu algo estranho. Espalhadas pela trilha estavam algumas malas e objetos que os viajantes carregavam presos aos cavalos, como se tivessem sido abandonados às pressas. Mas o maior choque veio logo depois. A futura professora estava caída no meio do caminho, completamente inconsciente. Sem pensar 2 vezes, meu avô a colocou na carroça e seguiu o mais rápido possível até sua casa. Lá, minha avó cuidou dela até que recuperasse a consciência. Ainda completamente apavorada, a mulher contou o que havia acontecido. Disse que, em determinado momento da viagem, os cavalos começaram a ficar inquietos quando uma esfera de fogo surgiu de repente, cruzando de um lado para o outro da estreita trilha. Ainda sem acreditar no que estava vendo, observou seus 2 companheiros tentarem enfrentar aquela coisa, incapazes de aceitar que aquilo fosse real. Mas toda a coragem deles não adiantou. Seja lá o que fosse aquela criatura, ela atacou os 2, um de cada vez. Saltava sobre eles e os arrastava para dentro do canavial. Ao perceber que estava sozinha, a professora tentou fazer seu cavalo correr o mais rápido possível. Foi inútil. O animal, completamente assustado, acabou a derrubando, deixando-a semiconsciente. Quando conseguiu levantar a cabeça e olhou na direção para onde o cavalo havia corrido, viu o animal relinchar com força enquanto desviava de uma idosa que carregava um pequeno saco nas mãos. A idosa tirou de dentro dele 2 coisas redondas. A professora nunca soube dizer se aquilo era real ou se estava alucinando, mas jurava que aquelas 2 coisas eram as cabeças dos seus companheiros. Foi nesse instante que ela perdeu os sentidos, vencida pelo mais absoluto terror. Depois daquele dia, nunca mais se teve notícia dos 2 homens. Quanto à professora, soube-se apenas que voltou para a cidade e jamais retornou à comunidade. Hoje quase ninguém mais fala dessa história. Mas existe uma curiosidade que permanece viva até os dias atuais. Sempre que um novo professor chega à comunidade, os moradores, em tom de brincadeira, perguntam com quem ele acha que terá mais trabalho. Com os jovens da região ou com a bruxa de fogo da estrada. Espero que estejam todos muito bem. Meu nome é Gerson
Sou de Veracruz, no México, e trabalho como caminhoneiro há mais de 20 anos. Nesse tempo, percorri praticamente todo o meu país, desde as estradas do Sudeste até as passagens de fronteira no Norte. Dirigi por incontáveis quilômetros e, quando alguém me conta histórias estranhas de estrada, normalmente tento encontrar uma explicação lógica para tudo. No entanto, há uma experiência que vivi há alguns anos, durante uma viagem para San Luís Potosí, e que até hoje continua sendo a única para a qual nunca consegui encontrar uma resposta convincente. Tudo começou como um trabalho completamente comum. A empresa me designou para buscar uma carga em um galpão industrial localizado nos arredores de San Luís Potosí. Recebi o endereço, o número do semi-reboque, toda a documentação necessária e os contatos habituais. Era uma operação rotineira, como tantas outras que fazemos no transporte de cargas. Saí com bastante antecedência e cheguei ainda durante a madrugada, pois a carga precisava estar pronta antes do amanhecer. A região onde ficava o galpão era bastante isolada. Havia vários armazéns industriais espalhados ao longo de uma estrada secundária e a maioria parecia fechada naquele horário. Isso não me pareceu estranho, já que muitas empresas funcionam apenas em horários específicos. Conforme me aproximava do destino, notei que havia menos iluminação do que eu esperava para uma operação logística, mas imaginei que fosse por causa do horário. Afinal, já passava das 3 da manhã, e nem todos os galpões mantêm suas instalações iluminadas durante a noite. O portão principal estava aberto. Entrei sem dificuldade e segui até a área onde deveria estacionar o caminhão. Assim que parei o veículo, um homem apareceu caminhando por um dos lados do pátio. Ele usava um colete refletivo, capacete de segurança e carregava uma prancheta debaixo do braço. Tinha exatamente a aparência de qualquer encarregado de pátio que se encontra em operações de carga. Ele se aproximou calmamente, me cumprimentou pelo nome e pediu os documentos da viagem. Em nenhum momento percebi algo fora do comum. Ele conferiu a documentação com tranquilidade e em seguida indicou onde eu deveria posicionar o semi-reboque. Inclusive me deu algumas recomendações para que eu pudesse sair mais rapidamente depois que a manobra fosse concluída. Enquanto posicionava o caminhão, observei uma empilhadeira trabalhando dentro do galpão. Era possível ouvir claramente o movimento da carga e o barulho característico das operações de movimentação de mercadorias. Tudo parecia absolutamente normal. Depois que terminei de posicionar o semi-reboque, o processo continuou exatamente como em qualquer outro centro de distribuição. A mercadoria foi carregada sem nenhum contratempo. O encarregado conferiu os lacres, verificou algumas informações na documentação e assinou vários papéis. Depois me entregou os documentos finais e conferiu pessoalmente se estava tudo em ordem antes de autorizar minha saída. A última coisa que fez foi colocar o lacre de segurança no semi-reboque. Lembro perfeitamente de vê-lo fazendo isso, porque até comentou que a empresa estava sendo especialmente rigorosa com esse tipo de controle. Enquanto deixava as instalações, houve algo que chamou minha atenção. Não era nada alarmante, apenas estranho. Apesar de aparentemente estarem realizando uma operação completa de carregamento, o lugar era silencioso demais. Eu não ouvia rádios comunicadores. Não via outros funcionários circulando pelo pátio. Também não havia veículos particulares estacionados próximos aos escritórios. Comentei isso comigo mesmo por alguns segundos, mas acabei concluindo que provavelmente se tratava de um turno noturno com equipe reduzida e não dei mais importância ao assunto. Depois disso, segui viagem normalmente. Dirigi por várias horas até chegar ao ponto de entrega e me apresentei para descarregar a mercadoria. A equipe do destino recebeu a documentação e iniciou o procedimento habitual de conferência. Enquanto um dos responsáveis analisava os papéis, percebi que ele franzia a testa repetidas vezes. Imaginei que estivesse faltando alguma assinatura ou que houvesse algum erro administrativo.
No entanto, à medida que continuava a conferência, sua expressão começou a mudar. Em determinado momento, ele levantou a cabeça e perguntou onde eu havia conseguido aqueles documentos. Respondi que eles haviam sido entregues no galpão de origem, exatamente como acontecia em qualquer outra viagem. O homem trocou um olhar com outro funcionário e chamou mais algumas pessoas. Em questão de minutos, havia 3 ou 4 pessoas analisando toda a documentação sobre uma mesa. Aquilo começou a me deixar desconfortável, porque parecia que havia surgido algum problema sério. Um deles pegou uma fotografia aérea da instalação onde supostamente eu havia retirado a carga. Mostrou a imagem e perguntou novamente se eu tinha certeza de que estivera naquele lugar. Respondi que sim. Eu conhecia perfeitamente o local, pois havia passado várias horas ali dentro. Foi então que me disseram algo que me deixou completamente confuso. Segundo eles, aquele galpão havia sido interditado vários meses antes. Não estava mais em funcionamento. Não havia funcionários. Não existiam operações de carga nem de descarga. Oficialmente, a instalação permanecia fechada havia muito tempo. Minha primeira reação foi pensar que eles estavam enganados. Descrevi o encarregado do pátio, o colete refletivo, o capacete, a empilhadeira e até alguns detalhes específicos das manobras realizadas durante o carregamento. Também lhes mostrei os documentos assinados. À medida que examinavam os papéis, o clima ficava cada vez mais estranho. Por fim, um dos funcionários apontou para a assinatura que aparecia na documentação e perguntou se aquela era a pessoa que havia me recebido. Respondi que sim. Então todos ficaram em silêncio. Um deles foi até um computador e começou a procurar alguma coisa. Depois virou a tela para que eu pudesse vê-la. Era uma fotografia do homem que havia me atendido naquela madrugada. Eu o reconheci imediatamente. Não tive a menor dúvida. Era exatamente a mesma pessoa. O mesmo rosto. A mesma aparência. Inclusive, ele usava roupas de trabalho muito parecidas com as que eu lembrava. Foi então que me explicaram quem ele era. Aquele homem havia sido o chefe do pátio da instalação e morreu em um acidente de trabalho ocorrido meses antes do fechamento definitivo do galpão. Lembro que pensei que fosse uma brincadeira. Disse que aquilo era impossível, porque eu acabara de passar várias horas trabalhando ao lado dele. Mas ninguém parecia estar brincando. Eles me mostraram mais informações. Havia registros do acidente, fotografias e documentos relacionados ao fechamento da instalação. Tudo indicava que o galpão estava sem qualquer atividade havia meses. O mais inquietante era que a carga existia. Ela havia chegado corretamente ao destino. Os lacres eram autênticos. A documentação era legítima e todas as informações coincidiam. Durante os dias seguintes, não consegui parar de pensar no que havia acontecido. Por fim, decidi voltar por conta própria até aquela região para verificar pessoalmente se a instalação realmente estava abandonada. Uma parte de mim continuava convencida de que deveria haver algum mal-entendido. Quando cheguei lá, percebi que não havia. O portão principal estava trancado com correntes. Os vidros de várias janelas estavam quebrados. Havia mato crescendo por todo o terreno, e o aspecto geral era o de um lugar abandonado havia anos. Não existia qualquer sinal de atividade recente. Nenhum. Se alguém tivesse me mostrado aquele lugar sem contexto, eu jamais imaginaria que uma operação completa de carregamento havia sido realizada ali apenas alguns dias antes. Nunca mais aceitei viagens relacionadas àquele local. Com o passar do tempo, essa história acabou se tornando uma lembrança que conto pouquíssimas vezes, justamente porque é difícil acreditar nela. Mesmo assim, existe algo que continua me inquietando mais do que qualquer outro detalhe. Não é o fato de eu ter visto um homem que, segundo os registros, já não deveria estar ali. Também não é o estado de abandono do galpão. O que realmente me assusta
é saber que alguém realizou uma operação completa de carregamento dentro de uma instalação onde, segundo todos os registros oficiais, já não trabalhava absolutamente ninguém. Boa noite, diário. Meu nome é Fábio e esta história que queremos compartilhar com você aconteceu comigo e com minha esposa, Omaeira, que é da Argentina. Nós dois somos viajantes há muitos anos e gostamos de percorrer longas distâncias em nossas motos. Há cerca de 5 anos decidimos realizar o sonho de conhecer a Argentina de norte a sul. Gostávamos da ideia de viajar sem muitos planos, pegar estradas longas e descobrir os lugares conforme chegávamos a eles. É nesse contexto de viagem que tudo aconteceu. Há um detalhe muito importante para esta história. Omaeira estudou o ensino fundamental com uma garota chamada Miranda. Isso foi há mais de 20 anos, e eu conhecia esse nome porque minha esposa a mencionava de vez em quando, sempre com carinho, já que Miranda havia sido uma de suas amigas de infância. O problema é que, com o passar do tempo, Miranda simplesmente desapareceu. Não tinha redes sociais, não atendia antigos números de telefone, e como sua família havia se mudado de Buenos Aires, ninguém do grupo da escola primária ou do ensino médio sabia mais nada sobre ela. Todos os antigos colegas de Omaeira sabiam praticamente a mesma coisa. Depois da mudança dos pais, haviam perdido completamente o contato com Miranda. Apenas uma colega que estudou com ambas comentou que acreditava tê-la visto durante uma viagem pela Patagônia, de mãos dadas com um homem que talvez fosse seu marido. No entanto, isso nunca pôde ser confirmado, e Omaeira sempre ficava triste com essa história. Segundo ela, Miranda não era do tipo de pessoa que simplesmente desaparece sem deixar rastros. Mas a vida continua, e chegamos a 2021, época em que eu e Omaeira decidimos juntar nossas economias, tirar as férias acumuladas e nos lançar na aventura. Chegamos a Bariloche por volta das 6 da tarde e estávamos exaustos, além de com muita fome. Passeávamos pelos arredores da cidade quando, de repente, ouvi pelo rádio do meu capacete o grito de Omaeira pedindo que eu parasse imediatamente. Fiquei nervoso e quase perdi o controle da moto. Quando me virei, pensando que algo grave havia acontecido, vi minha esposa parada. Ela estava olhando fixamente para uma mulher em uma esquina, usando uma jaqueta cinza e com os cabelos presos. Eu, claro, não a reconheci. Mas Omaeira reconheceu na mesma hora. Era Miranda. Omaeira desceu da moto, tirou o capacete e correu para abraçá-la com emoção, como se tivesse reencontrado uma irmã desaparecida. Miranda a observou e, embora tenha sido menos efusiva, ainda era possível perceber certa alegria em seu rosto. No entanto, enquanto eu descia da moto e caminhava em direção às duas, senti um desconforto que mais tarde não consegui explicar para Omaeira sem parecer cruel. Apesar de minha esposa estar surpresa e não conseguir parar de falar, Miranda não parecia confusa nem assombrada com aquele reencontro tão improvável. Parecia apagada, distante, como se tivesse apenas energia suficiente para responder às perguntas de maneira vaga. Omaeira perguntou onde ela havia estado durante todo aquele tempo, o que tinha acontecido em sua vida e se possuía telefone ou Instagram. Miranda limitava-se a responder que sempre esteve ali, que não tinha nada disso e pouco mais. Minha esposa conversou com ela por alguns minutos sem perceber o quanto suas respostas eram monótonas. E, embora Miranda não demonstrasse interesse em manter contato de qualquer forma, Omaeira ainda lhe deu um último abraço antes de irmos embora. Depois de me apresentar, permaneci ao lado das motos, observando discretamente aquela mulher, sem querer parecer mal-educado. Mas havia algo nela que voltava a me incomodar. Sua aparência era muito estranha para alguém morena. Os lábios estavam muito ressecados e seus olhos permaneciam tão imóveis que parecia piscar raramente. Não quero exagerar, mas ela parecia morta. Algum tempo depois, quando encontramos um lugar para comer e passar a noite, Omaeira admitiu que também havia percebido que Miranda estava muito estranha, embora não tivesse notado tantos detalhes quanto eu.
Era verdade que aquela mulher não parecia ser a Miranda de que se lembrava. A garota que conheceu era muito mais alegre, cheia de energia e vitalidade. Essa Miranda, em contrapartida, parecia travar uma batalha para pronunciar cada palavra. Omaeira não quis insistir em perguntas porque sentiu que poderia deixá-la desconfortável, e Miranda também não disse muita coisa. Limitou-se a responder com frases curtas, e quando minha esposa perguntou onde estava morando, ela não respondeu de maneira clara. Disse apenas algo sobre estar de passagem, e em seguida permaneceu em silêncio. No dia seguinte saímos de Bariloche em direção ao noroeste. O plano era avançar o máximo possível, parar em alguma comunidade antes que anoitecesse completamente e continuar cedo na manhã seguinte. Omaeira permaneceu calada desde cedo, mas eu a deixei em paz porque sabia que estava pensando em Miranda. Não sei se o fato de nós dois estarmos pensando tanto nela teve alguma relação com o que aconteceu depois. O entardecer já caía quando entramos em uma pequena comunidade. E lá estava ela, parada perto de um quiosque, usando a mesma jaqueta cinza e com o mesmo cabelo preso da tarde anterior. Passamos rapidamente, mas a vimos claramente. Omaeira reduziu a velocidade imediatamente, e eu fiz o mesmo. Por um instante pensei que pudesse ser outra pessoa muito parecida. Porém, quando aquela mulher virou o rosto em nossa direção, senti o ar faltar. Era Miranda. Ela levantou a mão para nos cumprimentar, como se aquele reencontro fosse a coisa mais natural do mundo. Desta vez, Omaeira não se aproximou porque antes que pudéssemos reagir, Miranda desapareceu entre dois carros estacionados. Minha esposa apenas me perguntou se eu também a havia visto. Respondi que sim. Nós dois tínhamos acabado de vê-la. E digo a vocês que, embora estivéssemos percorrendo longas estradas, Miranda jamais poderia ter nos ultrapassado e chegado àquela comunidade antes de nós, porque em nenhum momento havíamos parado. Naquela noite decidimos procurar um motel e não falar muito sobre o assunto, porque aquilo realmente havia nos deixado perturbados. Nós dois sempre acreditamos em espíritos e, naquele momento, entendemos por que Miranda havia agido de maneira tão estranha no dia anterior. Mesmo sem dizer em voz alta, estávamos juntos havia tempo suficiente para saber exatamente o que o outro pensava. Miranda estava morta. E o que havíamos visto nos 2 dias anteriores nada mais era do que uma aparição. Pelo menos agora compreendíamos o motivo de seu comportamento tão estranho. Nosso erro foi acreditar que aquelas 2 aparições seriam o fim da história. Pensamos que tudo terminaria ali, tornando-se apenas uma lembrança estranha que eu e Omaeira contaríamos aos amigos. Mas não foi assim. Na noite seguinte, já havíamos percorrido uma boa distância. Tentávamos nos manter concentrados na estrada, mas Omaeira estava nervosa e eu estava ansioso para chegar a qualquer cidade onde pudéssemos descansar. Seguíamos por uma estrada escura a cerca de 80 km por hora e havia poucos veículos circulando. O ronco das motos era praticamente a única coisa que nos mantinha despertos, junto com a música que compartilhávamos pelo rádio dos capacetes. Foi então que percebi que Omaeira, que seguia à minha frente, virou ligeiramente a cabeça para trás. Não muito, apenas o suficiente. De repente sua moto tremeu e ela soltou um grito. Acelerei para alcançá-la, pensando que pudesse ter passado mal ou que algo tivesse entrado em seu capacete. Mas ela não freou. Ao contrário, acelerou ainda mais. E quando olhei para trás, eu também a vi. Correndo atrás de nós na mesma velocidade das motos, com os braços colados ao corpo, vinha Miranda. Ela nos perseguia. Estava com a boca aberta, como se tentasse dizer alguma coisa. Foi aquela visão horrível que fez minha esposa quase perder o controle da moto. No fim, eu também acelerei. Omaeira começou a rezar em voz alta dentro do capacete, tão alto que eu conseguia ouvi-la apesar do vento e do barulho do motor. Seguimos sem parar até encontrar um posto de gasolina aberto, onde permanecemos durante o restante da noite. Nunca soubemos o que realmente aconteceu com Miranda.